A obra é cheia de suspense, né? Uma sucessão de atentados contra as bailarinas da dança do ventre e coloca à prova a competência de dois policiais, não é? Paulistas. Como é que foi a escolha de fazer atentados contra as bailarinas desse grupo aí? Como é que vocês chegaram a criar essa trama? Conta, Mauro. A gente precisava ter um objeto final do assassino, né? Ele tem que atingir um objetivo final. Para isso, como nós já tínhamos toda a ideia do grupo de dança, ao qual a Fernanda fazia parte na vida real, nós colocamos um outro nome, descrevemos uma outra bailarina um pouco diferente das que dançam no grupo real dela, né? E esse objetivo que eu falei, como se ele, o grande mote do assassino fosse se passar por um serial killer. Quando, no fundo, não é bem isso, é um outro cenário, mas ele parece que quer isso, num primeiro momento, né? Então, esse é que era o grande lance. A Fernanda é o objeto. Ela é que é o ponto central ele é o alvo que foi escolhido, que é importante aniquilar. E aí tudo gira, vai girar. Todos esses outros assassinatos. E mais uma coisa interessante, Maria José, o assassino, à medida que vai transcorrendo a história, ele cria uma empatia com a Fernanda, uma espécie de uma empatia. Então, é como se ele tivesse que matar, mas ao mesmo tempo ele começa a admirar ou... começa a ser envolvido pela graça dela. Pela graça dela. Tá. Ótimo, então. Uma coisa que me chama a atenção também na leitura, o assassino parece que coloca os dois investigadores de polícia num jogo, não é? Inclusive deixa lá uns bilhetinhos em papel, sei lá, meio laminado, os cartõezinhos, e que remetem a uma história antiquíssima do Japão, né? Sobre os segredos dos samurais. Como é que é isso? Qual é esse jogo do assassino com esses dois investigadores? Então, o assassino, ele tem um alvo principal, que é a Fernanda. Tem as bailarinas com quem ela convive. Enfim, o assassino, ele acaba se envolvendo num jogo em que causar terror no alvo principal, que é a Fernanda, acaba sendo uma coisa muito sedutora para ele. Então, ele começa primeiro a aniquilar as amigas dela, para causar o maior terror possível em cima dela. Mas nesse processo de terror que ele procura causar, ele acaba caindo, ele começa a procurar, ele começa a sofrer, a se envolver com a graça dela, que ela tem um dom. Ela é bem especial, né? Exatamente, ela é especial. Ela tem como se fosse um dom sobre-humano, proveniente de uma bênção, e ela acaba seduzindo a todos que convivem com ela. Complementando só o que o Léo falou, esses cartões laminados, ele deixa para testar justamente a inteligência dos investigadores. Ele está deixando pistas no caminho. Dá a impressão mesmo de ser um serial killer, né? Porque Exatamente. ele age sempre do mesmo modo. E nesse processo vai ser muito importante a presença do escritor que tem no livro. Sim, sim. Para desvendar esse mistério dos cartões laminados que o Carlinhos, assassino né? dele. O Carlos Wolff. Carlos Wolff. Charles Wolff, isso. Então é muito interessante essa parte dos cartões. Porque eles vão fazer pesquisas, né, para saber de onde vêm aquelas frases, aqueles poemas. Muito interessante. Por que é que vocês escolheram, né, a história japonesa para fazer isso? Tem a ver com a personagem ou foi escolha mesmo, assim? Tem muito a ver com a personagem, sim, porque, na verdade, onde a gente trabalhava, nós trabalhávamos todos juntos, né? Eu, Mauro, a Fernanda e uma outra equipe também. E a gente notava que, nesse meio em que a gente vivia, havia muitos japoneses, né? Muitas pessoas da cultura nipônica, né? E a gente falou, por que não? Havia muitos Matsumoto onde a gente trabalhava. Então, por que não juntar isso, né, e fazer um livro, né? Existe um verdadeiro clã Matsumoto onde a gente trabalha. Então, foi interessante. A gente acabou se envolvendo com essa história, né? Fizemos pesquisa da história japonesa. E foi a partir daí que a gente surgiu se envolveu. Esse envolvimento. Só que vocês devem ter feito uma belíssima pesquisa, não?
porque vocês vão buscar coisas lá do século XII, da história do Japão, e volta e meia vocês voltam, né? Há capítulos em que vocês voltam para o Japão, em 1800 e qualquer coisa, e sempre Aqui eu trazendo... tenho que fazer um elogio ao Léo, que ele realmente pesquisou a fundo. A grande parte de pesquisa foi ele que desenvolveu, aliás, brilhante. Pô. Que beleza. No próximo bloco, continuamos com Mauro Panella e Leonardo Leles, que lançam a primeira edição de seu livro O Clã Matsumoto. Arte e Letra vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Até já.